Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, presbítero Mariana aqui, com mais um vídeo no canal no YouTube, Aprendendo com a Palavra. Seja bem-vindo, meus irmãos, você é muito bem-vindo. Eu queria muito que você que está assistindo esse vídeo agora, isso mesmo, você, pregadores iniciantes. Quem não sabe que você que está assistindo esse vídeo agora, talvez começou a pregar esses dias, talvez começou pela primeira vez. E a sua dificuldade é de montar uma pregação. Você quer aprender a montar um esboço? Quer? Então, meus irmãos, fica no vídeo comigo até o final, porque nesse vídeo você vai aprender a montar uma pregação. Nesse vídeo aqui, nessa pregação, eu vou te dar o tema e 2 tópicos. Você vai ver, vai ser do texto, tá? O tema e 2 tópicos. Vamos lá? Vamos lá. Como você dar um tema para a mensagem, como você vai colocar os tópicos. Vamos lá? Vamos lá. O livro que eu escolhi aqui, meus irmãos, é Hebreus, capítulo 12. Eu escolhi um versículo aqui, o versículo 14. Para isso, eu estudei o texto, tá? Vamos lá. Hebreus, capítulo 12, versículo de número 14, que diz assim, ó. Veja só, presta atenção aqui, ó. Segui a paz com todos. Está falando de quê? De paz. O versículo 14 de Hebreus 12. Não é isso? Segui a paz com todos. Primeiro está falando de paz. Vamos lá. E a santificação. Está falando de quê o versículo? Paz e santificação. Então, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o versículo de Hebreus capítulo 12, verso 14, está falando de paz e de santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Aqui eu vou te ensinar a você dar o tema. O tema aqui seria assim, ó. Se o versículo está falando de 2 coisas, primeiro é seguir a paz. Está falando de quê? De paz. Segundo, de santificação. Então, o tema que eu abordo aqui, nesse versículo aqui, o tema pode ser assim, ó. 2 coisas que devemos seguir. Olha o tema. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. O versículo fala assim, segui a paz com todos. E segundo aqui, ó, e a santificação. Então, está falando de quê? De paz e de santificação. Nesse versículo, eu vou dar o tema. O tema seria assim, ó. 2 coisas que devemos seguir. Quais as 2 coisas que devemos seguir? Você pegou aqui? Primeiro, paz. Segundo, a santificação. Então, o tema, 2 coisas que devemos seguir. Aí, primeiro tópico seria assim, seguir a paz com todos. Primeiro tópico. O segundo tópico, e a santificação. Olha aí o tema, 2 coisas que devemos seguir. Primeira coisa é seguir a paz com todos. E a segunda coisa é, e a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor, que é o final do versículo. Entendeu aqui? Aí aqui você vai fazer o quê? Você vai chegar na igreja e vai dizer assim, você montou esse esboço aqui. Você vai chegar na igreja, você vai fazer assim, ó. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Vamos ler. Aí você vai ler com a igreja. E diz assim, ó. Diz assim. Segui a paz com todos. Você vai ler com a igreja. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é o livro de Hebreus, capítulo 12, meus irmãos, e o versículo 14. Eu gostaria aqui de pregar sobre 2 coisas. Nessa noite, eu gostaria aqui de pregar sobre 2 coisas. A primeira coisa, meus irmãos, que eu quero pregar aqui é seguir a paz com todos. Aí você já dá um toque. Quem é que entrou aqui que tem paz? Entendeu? Você já dá na pregação, você já fala sobre isso. Você vai pregar primeiro sobre a paz com todos. E depois você vai pregar
sobre a santificação. Primeiro aí você aborda um tema. E o tema que eu quero abordar aqui, meus irmãos, é sobre duas coisas que devemos seguir. A primeira coisa é a paz com todo. E a segunda coisa é sobre a santificação. Aqui você faz uma pequena introdução. A introdução que você pode abordar aqui pode ser assim, ó. Deixa eu ver no texto aqui, está assim, ó. Meus irmãos, e nesse texto bíblico de Hebreus capítulo 12, o versículo 14, o escritor aqui, meus irmãos, o escritor sagrado aqui, ele nos apresenta duas condições indispensáveis. Primeiro, para vermos ao Senhor. Então, para ver o Senhor é sem dúvida alguma, porque o sonho de todos os homens, meus irmãos, é o sonho de todos os homens, porém ninguém contemplará a face do Senhor de qualquer maneira ou de qualquer forma. É preciso seguir a paz com todo e a santificação. Porque a paz e a santificação, elas são duas condições, meus irmãos, sine que nos uma expressão latina aqui quer dizer o quê? Que significa condição, porque sem a qual não, ou seja, sem estas condições aqui, o homem não verá ao Senhor. Portanto, meus irmãos, vamos seguir a paz com todos e a santificação. Você quer ter uma vida de bonança, meus irmãos? Você quer viver uma vida de tranquilidade? Então, se você tem que seguir, fazer essas duas coisas que veio do texto, é seguir a paz com todos. E também a segunda coisa é você se santificar, porque sem a qual ninguém consegue ver o Senhor. É o texto que está dizendo. Aqui você vai pregar, você dá o tema, duas coisas que devemos seguir. A primeira é a paz com todos, o segundo, aí você prega na paz. Aí vai pregando aqui, você procura versículo, concordância, que vai concordar com isso aqui. Porque lá em Marcos, capítulo 9, no versículo 50, meus irmãos, aqui foi Jesus. Jesus disse, tende sal em vós mesmo, e paz uns com os outros. Tá vendo? Lá em 2 Coríntios, meus irmãos, Paulo aqui escreveu, em 2 Coríntios, no capítulo 13, verso 11, está escrito assim, ó, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Deus é Deus de paz e de amor. Como é que nós vamos pregar um Deus que nós mesmos não vivemos a paz com ninguém e nem a santificação? Então você vai pregar sobre isso aqui. O tema, duas coisas que devemos seguir. A primeira é a paz com todos e a segunda coisa é a santificação. Você vai pregar em cima disso aqui. Aí você procura versículo que vai falar sobre a paz com todos e você vai procurar versículo que também concorde com a santificação. Pronto. Amém, meus irmãos? Que Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo, para a glória de Deus.